Vamos falar de Vasco. Domingo, a bola rola em São Januário. Vamos falar sobre o provável time que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Vamos falar sobre chegadas, saídas, transação que melou, São Januário e um cria que já vestiu a camisa do seu novo clube. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco na cidade, Copa do nosso Vasco. E domingo, como eu falei, tudo isso vai rola. Se semana passada não teve estresse devido ao adiamento do jogo contra o América Mineiro em Minas Gerais, a CBF ainda vai remarcar esse jogo, esse domingo não tem jeito. Tem estresse, a bola rola e vocês lá, 6h30 da noite, o Vasco e a Atlético Paranaense, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E jogo ainda sem torcida, ainda o Vasco está pagando punição por aquele barraco que teve na derrota para Goiás. Lembrando que o Vasco conseguiu um efeito suspensivo parcial para receber crianças, mulheres e deficientes no jogo contra o Grêmio no dia 6. Mas para ter esses torcedores, o estádio não pode ser São Januário, é ainda onde o Vasco vai mandar essa partida, estamos no aguardo. E já solicitamos a CBF o credenciamento para o jogo contra o Atlético Paranaense. Estamos à espera de ver se a entidade máxima do futebol brasileiro aprova ou não. Todo jogo tem que solicitar credenciamento à CBF. Tem hora que ela aprova, tem hora que não aprova, não entendo, mas tudo bem. E esse jogo contra o Atlético Paranaense marca a estreia do Ramon Dias como novo treinador do Vasco e marca a estreia do Mendel como o reforço, até agora o último reforço da janela do meio do ano, que já se apresentou, que ainda não fez a sua estreia, mas ele vai fazer a sua estreia domingo contra o Furacão Paranaense, que não será só essas novidades do time, praticamente terá 8 mudanças em relação ao time que perdeu para o Cruzeiro na última rodada que o Vasco jogou, mas já mostra que o trabalho do Ramon Dias é bem diferente do que vinha sendo com o Maurício Barbieri e que vem também com o William Batista. Sobre o time, começar na zaga, terá uma nova dupla, já que o Cabasso está suspenso e o Michael impressionou negativamente com a nova comissão técnica. Dificilmente ele será utilizado. Se for utilizado, vai ser daquelas últimas opções. Um suspenso, outro machucado. Se não sobrar ninguém, aí o Michael será utilizado com isso. E fora isso, o Léo está com desconforto muscular, dúvida para a partida. Da vaga no compasso, Miranda vai ganhar uma oportunidade. E caso o Léo seja mesmo vetado, o Zé Vitor será um companheiro do Miranda na zaga. Será uma dupla de garotos, dupla de cria São Januário. Espero que eles tenham uma boa atuação. Além do Mendel no meio de campo, o Zé Vitor também, que está desde o ano passado, era reserva na Série B, ganhará uma oportunidade. E um trio de ataque formado por Luca Aureliano, Gabriel Peck e o Figueiredo, ganhando a oportunidade como centroavante. Ele era centroavante na base, eu lembro de ter visto ele na Copinha, inclusive aquele golaço que ele marcou contra o São Paulo, batendo no peito, chutando de primeira e cobrindo o goleiro de fora da área. Mas desde quando subiu para o profissional, ele nunca jogou como centroavante. Desculpem.
Desde quando subiu o profissional, só vinha jogando como ponta. E agora ele vai ter a oportunidade de mostrar o seu potencial na sua posição de origem. Quem sabe é o 9 que a gente tanto procura, o 9 que resolve os problemas de falta de gols do Vasco. O Vasco tem o pior ataque da Série A, só fez 11 gols. O Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato do Botafogo, tem um gol a menos. Vamos ver, vamos torcer que o Figueiredo tenha uma boa atuação diante do Atlético Paranaense. Então, provável time do Vasco. Léo Jardim, que apesar das falhas, continua como titular no gol do Vasco. Eu não sei porque o Ivan não ganha a oportunidade. Léo Jardim, o Mita, Miranda, Léo ou Vitor e Lucas Pinto. Bedel, Zé Gabriel, Jair, Gabriel Peck, Lucas Aureliano e Figueiredo serão esses 11 que iniciarão o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Vasco precisa dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro, precisa mais do que nunca dos 3 pontos, que dê uma esperança à sua torcida e que o Ramon Dias comece assim com o pé direito no comando do time. Bom, e depois falar do mercado, né, já que ainda tem 2 semanas da janela, no meio do ano, o Vasco conseguiu um empréstimo do Bruno Prachetes, no Red Bull Bragantino. Ele fechou o empréstimo por 1 ano. E na próxima semana o Departamento de Comunicação do Vasco deverá anunciar de forma oficial a chegada do Prachetes. Boa sorte ao Prachetes. Eu acho ele um bom jogador, mas não é aquele jogador que vai vir resolver os problemas do Vasco. Mas ele pode vir agregar muito ao Gigante da Colina. E o Vasco fez uma proposta oficial pelo Jorge Cascal, né, que está no SKA da Rússia. Ele é colombiano, ele é da seleção colombiana e já teve passagem pelo River Plate, né? E é um bom jogador, um bom meia. O Vasco fez uma proposta para ele de um contrato de 4 anos, e ao SKA da Rússia com uma proposta de 4,5 milhões de euros por 50% do passe do jogador. Os representantes do Cascal já foram lá para a Rússia para intermediar essa negociação. Da torcida, que o Vasco precisa de um camisa 10, que o Vasco tenha sucesso nessa transação depois de tantos nãos. Pois falei nãos. Lembram que até ontem o Vasco até dava uma como certa a chegada do Abel Hernández, já que o jogador estava querendo muito vir ao Vasco. O empresário do jogador falava em romper unilateralmente o contrato com o Peñarol do Uruguai. Hoje ele já mudou de discurso, já voltou atrás. Ele disse que recebeu o telefonema de dirigente do Peñarol, que o Peñarol seria muito prejudicado caso o Abel saísse agora e que o jogador vai cumprir o contrato. Bom, até um alívio. O Abel não era aquele atacante fora de série, mas é um bom jogador, médio a bom jogador, mas já estava cheirando que teria problema. Ontem até mostrei a conversa do WhatsApp do presidente do Peñarol com o irmão do detetive vascaíno, que ele falava que não iria liberar o Abel, mas o jogador estava sob contrato, com salário em dia. Se o Peñarol levasse o caso à FIFA, provavelmente venceria a causa. E como o jogador está sob contrato, o Vasco tem que pagar multa.
A mais que vem para mim, melhor o jogador fica por lá mesmo. E, e depois de falar em negociação, entrada e saída, o volante Rodrigo se apresentou ao Londrina, ele que o Vasco emprestou ao Londrina até o fim da temporada. Boa sorte ao Rodrigo, que faça uma boa série pelo Londrina e que volte ao Vasco um jogador melhor. E o Vasco lançou uma nota nessa sexta-feira falando sobre São Januário, né, das pinturas da arquibancada de São Januário, que querem dar uma experiência melhor ao torcedor. Veja a nota do Vasco. Foi uma coisa que me preocupou, porque as fotos que acho que é Benítez ou funcionários que tiraram lá, só uma parte do V havia sido pintada. Como vai demorar ainda um tempinho para o Vasco receber sua torcida em São Januário, que eles têm ainda um prazo para fazer pintar a arquibancada de São Januário, dar um conforto ao torcedor vascaíno. Espero mesmo que eles façam isso, não o mínimo, porque o São Januário está precisando de muita obra para ontem e até agora nada. Inclusive, o Pedro Seixas, que era o vice de obras, foi demitido. E aí a gente ainda não sabe quando é que eles vão pôr em prática aos vários projetos que eles têm sobre a modernização de São Januário. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E na reflexão na hora do almoço. E depois, boa noite com o pré-jogo Vasco e Atlético Paranaense. Até mais.